Olá, hoje a nossa aula vai ser uma revisão básica sobre os números decimais. Primeiro passo: o que são os números decimais? Os números decimais são aqueles números que têm a vírgula. E esses números após a vírgula são chamados de casas decimais. Exemplo: o número 7 é a parte inteira e o 2, que está depois da vírgula, é a parte decimal. Outro, 8,75. O 8 é a parte inteira e o 75, que está depois da vírgula, é a parte decimal. Agora vamos aprender a fazer a leitura correta dos números decimais. Vamos olhar esses números aqui na tela e vamos fazer a leitura correta deles. O primeiro, quando tem uma casa decimal, chamamos de décimo. Então, nós temos ali 4 inteiros e 3 décimos. Ou também podemos fazer a seguinte leitura: 4,3. As duas maneiras estão corretas. O outro número, nós temos duas casas depois da vírgula, então chamamos de centésimos. Então vamos fazer a leitura: 7 inteiros e 54 centésimos. Ou também 7,54. O outro número tem três casas depois da vírgula, chamamos de milésimos. Então vamos fazer a leitura: 8 inteiros e 125 milésimos, ou também 8,125. Agora vamos aprender a transformar um número decimal em uma fração decimal. Lembre, ó, fração decimal, a base é 10, 10, 100, 1000 e assim por diante. Então vamos pegar aqueles números que estão na tela ali, ó. O primeiro, 0,8. Pega só o número ali, ó, 8, sem a vírgula, ok? Coloca o traço da fração. Vamos lembrar, uma casa depois da vírgula é 10, duas casas, 100, três casas, 1000. Como 8 é só uma casa depois da vírgula, você coloca o número 10 debaixo, ok? Acabou, transformou o número decimal em uma fração decimal. O segundo número, 4,75, escreve um número sem a vírgula. Coloca o traço da fração e conta quantas casas tem depois da vírgula. Uma, duas. Então você vai o número 100 embaixo, ok? O último número ali, ó, 1,245. Escreve o número sem a vírgula e conta quantas casas tem depois da vírgula. Uma, duas, três. Então embaixo vai 1000, ok? Agora vamos aprender a transformar uma fração em um número decimal. Vamos pegar aqueles números na tela ali, ó. O primeiro, 25 décimos. Agora você pega o 25, coloca na frente e lembra, o 10 é uma casa depois da vírgula. O 100 é duas casas e o 1000 é três casas. Então aqui, ó, o 10 é uma casa. Vou contar aqui, ó, uma casa e coloco a vírgula. Vamos para o segundo, 52 centésimos. Então coloca o 52 lá. Lembra, os 100 são duas casas depois da vírgula. Vou contar. 1, 2. Coloco a vírgula. Faltou número, acrescento o 0. Ok? O último número lá. 5 milésimos. Coloco o 5 lá. O 1000 são três casas depois da vírgula. Então vamos contar lá. 1, 2, 3, vírgula. Tá vendo que faltou espaços ali, ó? Então, nesses espaços que faltaram, você coloca o 0.